A paz do Senhor, meus queridos. Hoje estaremos estudando a lição por vídeo. Como sabem, não houve EBD presencial por causa do decreto. Então estaremos tendo aqui um breve estudo sobre a lição. Hoje estaremos estudando a lição de número 12, que tem como título A Oração de Paulo pelos Efésios. O texto do dia. Temos o texto do dia, que diz em Efésios capítulo 3, versículo 14: Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A síntese nos diz assim: a oração de Paulo pelos cristãos em Éfeso é um marco de ousadia, intimidade e fé para com Deus. Seus efeitos ainda hoje têm uma total influência nos crentes que formam o corpo de Cristo. Então, meus amigos, hoje nós estaremos estudando essa lição, que tem dois tópicos, que a divide. Tem o primeiro, que é uma oração ousada, e o segundo, que é falar sobre os pedidos de Paulo nessa oração. Como eu disse, Paulo está escrevendo a carta aos Efésios. Na verdade, se nós voltarmos um pouco ainda, quando Paulo encontra com Jesus Cristo lá na estrada de Damasco, e acontece então depois todos os processos para que Paulo se converta, a gente vai observar que Paulo, já como novo convertido, tem uma vida de oração. Mesmo vindo de outras seitas, com outro tipo de ensino, Paulo ele já coloca em prática ali uma vida de oração, de jejum. A gente vê ali nos processos de conversão dele. E a gente percebe aqui Paulo nos ensinando que quando nos convertemos a Jesus, a nossa vida não é só fazer aquilo ou isso, mas é procurarmos conhecer Jesus e ter um relacionamento com Ele. É a forma de conhecermos Jesus, é através da oração. Paulo então, depois disso, quando já estava pregando, já estava convertido, ele foi preso por estar pregando a palavra. Então, quando ele está na prisão em Roma, Paulo começa a escrever aos Efésios. E é neste livro de Efésios que Paulo faz essa oração que a gente vai estudar. Uma oração muito importante, que se encontra a partir do versículo 14 do capítulo 3. E aí nós temos uma observação interessante sobre esta oração. A observação é que, para alguns estudiosos, esta é uma das orações mais ousadas da história. E isso nos chama a atenção, porque diante de tantas orações que existem na Bíblia, ainda assim, para alguns estudiosos, essa é a oração mais ousada. Então a gente vai refletir um pouco aqui nessa aula sobre esta oração. Ela se inicia no versículo 14, que diz assim: Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai. Então a primeira coisa que a gente pode ver aqui é que causa é essa, que ele diz: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai. A primeira coisa que nós temos que saber é que, se a gente voltar para os episódios anteriores, ou capítulos anteriores, a gente vai ver que ele cita a graça, a unidade e o Evangelho. Então, é por essas causas que Paulo está se colocando de joelhos. Imagina agora Paulo escrevendo a carta, seja com a caneta da época, uma pena ou algo parecido. De repente ele para de escrever e se coloca de joelhos e continua a escrever novamente. E começa a escrever falando: e por causa disso me ponho de joelhos. E tem mais um detalhe interessante sobre isso. Mais uma observação. Na época, os judeus eles costumavam orar em pé, mas nesse momento Paulo se colocou de joelhos, em uma forma simbólica de submissão, de humildade, reverência, com reconhecimento. Quando você se ajoelha, jovem, você está mostrando que é submisso à vontade de Deus, que está se achegando a Deus com humildade, e você está se achegando a Deus com reverência, com reconhecimento,
que Ele é Deus e você é filho dele, que você é apenas um servo dele, e isso faz toda a diferença. No entanto, quando a gente olha para a revista, para o ponto 2, se você tiver com a revista aí em mãos, está escrito assim: de joelhos é melhor. Então, se estivéssemos talvez em classe, reunidos, poderia surgir uma pergunta, alguém perguntando: e tem posição certa para orar? Quer dizer que se eu orar em pé, eu não estou sendo humilde? Eu não estou sendo reverente? A questão é que o mais importante, meus amados, não é a nossa condição física, mas é a questão do nosso coração, nossa questão interior, como o nosso coração se encontra, sem hipocrisia, diante do Senhor. Temos aqui alguns exemplos. Em Gênesis capítulo 18, versículo 22, Abraão estava orando em pé. Em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 16, Davi está orando sentado. Em Isaías, capítulo 38, do 1 ao 3, Ezequias está orando deitado. Em Daniel, capítulo 6, versículo 10, Daniel também está se colocando de joelhos, assim como Paulo. Então, meus amados, não importa se você está numa posição sentado, em pé, de joelhos ou deitado. O que importa é como seu coração está diante da oração e diante de Deus. A oração de Paulo estava de joelhos, mas a verdade é que o seu coração também estava entregue naquele momento, rendido. E isso é importante na oração. Na verdade, é o principal da oração. Deixo aí para vocês meditarem uma passagem bíblica, Jeremias, capítulo 29, do 12 ao 13. O que podemos concluir é: não tem posição errada para orar. Errado é não orar. Vamos agora comentar o versículo 16. A gente vai ver um ponto interessante também no versículo 16, que Paulo naquele momento estava preso, mas por mais que ele conseguisse prendê-lo, eles não conseguiram impedi-lo de orar. E a gente pode avaliar a situação que nós estamos vivendo hoje, a pandemia, não teve culto no final de semana, mas nada nos impede de orar, nada nos impede de buscar o Senhor e nem de cultuarmos a Ele. Observe que Paulo estava preso, mas livre no espírito. Seu corpo físico estava limitado ao cárcere, mas suas orações rompiam os limites. A gente vai entender que quando Paulo ele dobra os seus joelhos ali naquele momento para orar, ele não começa a pedir coisas para ele, coisas materiais, ele não começa a pedir para que Deus tire ele da prisão, mas ele começa a pedir para Deus coisas espirituais. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Para que, segundo as riquezas da sua glória. Quando em oração ele fala a riqueza da sua glória, ele está se referindo a atributos de Deus. Por exemplo, Deus é onipotente, é um atributo dele. Onisciente e onipresente. Então Paulo está dizendo, segundo a riqueza da sua glória, da glória de Deus. Com a riqueza desses atributos que só cabem a Deus, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Quando Paulo está dizendo que vocês sejam fortalecidos com poder, esse fortalecimento interior dá para entender que não tem nada a ver com o físico, mas de fato no nosso interior, pensamentos, vontades, desejos, o nosso coração que seja fortalecido. Com isso, entendemos que quando somos fortalecidos no nosso interior, a pandemia não pode nos abalar. Nós enfrentamos as tribulações da vida e não desfalecemos, e não desanimamos na fé. Por quê, irmão David? Porque o nosso homem interior, porque no nosso interior está fortalecido. Então nós precisamos orar por isso, é importante. E essa ação é feita por meio de quem? Do Espírito Santo.
É importante também que a gente ore apresentando as pessoas às nossas voltas, nossos irmãos, para que eles possam ser fortalecidos pelo Espírito Santo, para que possam continuar sua caminhada cristã, continuar vencendo os obstáculos e não apostatar da fé. Então ele continua dizendo no versículo 17, ele diz assim, ó: e assim Cristo habite no vosso coração, estando arraigados e alicerçados em amor. O interessante é que essa palavra habite, ela não traz referência a algo transitório, não traz referência a algo passageiro, como uma pessoa que vai para um hotel e passa uns dias e depois vai embora. Mas quando Paulo está falando habite, ele está se referindo a algo permanente. Ele não vai sair porque ele entrou para residir naquela casa. Então podemos entender que ele não está se referindo a um convidado, mas agora ao morador da casa. É o dono da casa, que ele está no trono desta casa. Então, se nós entendemos que a casa que Paulo está falando somos nós, ele está falando então que Deus deve estar no trono do nosso coração, morando, não só de passagem, e ter acesso a todas as áreas da nossa vida, ter acesso a todos os cômodos da nossa vida, inclusive aqueles que estão fechados, trancados e a chave muito bem escondida. Quando nós permitimos que Cristo habite em nossa vida pela fé e Ele toma o trono da nossa vida, deixamos Cristo reinar na nossa história e comandar todas as áreas, todos os cômodos da nossa casa. E quando Cristo tem essa importância, esse governo sobre as nossas vidas, nós passamos a ter uma vida guiada não pelo nosso achismo, não pelo que passa nos jornais, mas por aquilo que Cristo fala, ordena e demonstra pela sua palavra. Ele habita em nós pela fé. É neste momento que nós começamos a ser transformados, quando começamos a produzir os frutos espirituais para a glória de Deus. No entanto, ele continua dizendo, estando vós arraigados, alicerçados, podemos observar que quando ele fala arraigados, ele está trazendo uma referência à raiz. E quando ele fala alicerçados, ele está trazendo uma referência a alicerce. Então o que Paulo está dizendo neste versículo é que nós estejamos arraigados e alicerçados, fundamentados em amor. Se Cristo está no trono da sua vida, Cristo está produzindo em você amor. Como assim, irmão David? Amor para com Deus e amor para com o nosso próximo. No versículo 18, ele continua falando e insiste em dizer, quando ele fala todos os santos, ele está trazendo referência a várias pessoas, porque a caminhada cristã, meus amados, ela não é uma caminhada sozinha. Você tem companheiros, você tem irmãos na igreja que estão ao seu lado nessa caminhada cristã. Então a gente também pode entender daí que podemos entender daí uma extensão da parte do amor de Deus. Eu vou dar um exemplo. Tem dias que a gente vai na igreja e quando a gente chega lá, uma pessoa recebe a gente, ou então manda uma mensagem, até mesmo no WhatsApp, e diz assim: eu orei por você, eu vou orar por você. Isto é um símbolo da manifestação do amor de Deus na vida da pessoa. Então você começa a compreender um pouco mais a fundo o que é esse amor. E Paulo continua dizendo, para que vocês entendam, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Está falando do que? Ele está falando da dimensão do amor de Deus, que excede todo o entendimento, para que você conheça a plenitude do amor de Deus. Então, no versículo seguinte, a gente vai entender que Paulo diz para conhecermos e para a gente conhecer a largura, o comprimento,
a altura e a profundidade do amor de Deus, é preciso que estejamos arraigados e alicerçados em comunhão, assim como falamos. Então tem uma pergunta: podemos conhecê-lo em toda a sua essência? Podemos conhecer a plenitude de Deus em toda a sua essência? Somente mediante a dependência do Espírito Santo, vivendo uma vida em que Cristo habite em todo o nosso corpo, em todo o nosso ser. Quando isso acontece, meus irmãos, passamos a experimentar esse amor de Deus, sermos fortificados pelo poder do Espírito Santo. E para terminar, quero deixar uma frase da Rainha Elizabeth. Ela diz: tenho mais medo de um crente de joelhos do que todo o exército britânico. É forte, não é? Então, meus amigos, continue orando, pegando bons exemplos, assim como nós temos visto nessa lição, e sejam fortalecidos com poder no vosso interior. Meditem nos 2 versículos que restaram, versículo 20 e 21 do capítulo 3 de Efésios. E um ótimo domingo a vocês. A paz do Senhor.